Vibe Mundial FM. Hoje eu trago aqui um novo tema nessa semana. Sempre me inspiro no trabalho que culmina no sábado. E sábado próximo agora eu vou realizar com vocês um workshop inédito que há muito tempo eu queria fazer, chamado As Cores da Alma. As Cores da Alma. Depois eu falo mais desse trabalho, mas vocês vão entender muito deles durante o programa, porque eu vou me inspirar no programa de hoje para falar sobre as cores e seus significados emocionais, porém nessa visão mais profunda, unindo, associando espiritualidade, bioenergética, psicologia, filosofia, metafísica. Você vai entender coisas incríveis essa semana sob um olhar totalmente novo acerca das cores, né? Algumas coisas são de conhecimento popular, mas nem todas são, porque você precisa ter um estudo acerca da espiritualidade e da metafísica junto. Então, na verdade, vamos hoje explorar esse universo das cores, né? Só para começar a explicar para vocês uma coisa que eu acho muito interessante. Cores, na verdade, são mensagens. Cores são mensagens. Você já pensou dessa forma? Cores, eu vou mais, eu vou além. Eu digo a vocês, cores são mensagens da vida, mensagens da natureza. Cores são mensagens e cores são gatilhos. Por isso que as cores são estudadas e amplamente utilizadas na publicidade, né, no marketing, com objetivos às vezes específicos de ativar gatilhos nas pessoas. Então o que eu quero mostrar para vocês é que ter o domínio e o conhecimento acerca das cores nos ajuda espiritualmente, porque nós usamos muito esses gatilhos na visualização criativa dos raios, das energias. Então você aprender a visualizar as cores como um gatilho específico de um padrão de energia que a gente quer sintonizar, significa ter domínio sobre o rapport. O que é rapport? Rapport é sintonia energética. A palavra rapport é de origem francesa e significa sintonia energética, sintonia vibracional. Então, você pode aprender a utilizar as cores como verdadeiros gatilhos, que são, na verdade, né? As cores são gatilhos, só que você absorve esses gatilhos de um modo inconsciente. A maioria das pessoas não tem noção, nunca parou na vida para estudar isso. Então tem uma impressão do que as cores causam, né? Claro que existem também experiências bastante específicas, né? Existem experiências muito pessoais sobre as cores também, porque existem experiências da infância que podem ser muito positivas, muito felizes ou muito negativas, muito traumáticas, envolvendo cores, né? Eu vejo muito isso dentro dos cursos terapêuticos que eu desenvolvo com as pessoas. Por isso que nós temos sensações e percepções diferentes. Vamos entender então o que é a cor, né? A cor é uma sensação. Na verdade, a cor é uma sensação. São fótons que atingem a nossa retina, né? E aí, por uma série de mecanismos biológicos muito perfeitos, muito extraordinários que nós temos, nosso cérebro capta uma sensação de uma cor. E a cor, ela está no inconsciente coletivo, mas naquela camada mais profunda, porque ela é da natureza, ela é divina. Então ela está naquele nível do inconsciente onde nós nos conectamos com Deus. Quando você olha para as cores da natureza, você contempla o divino, né? Assim como as cores estão em nós também, até no nosso próprio corpo. Ou seja, a cor ela é uma representação das qualidades de Deus. Por isso que nós trabalhamos os 7 raios discriminados por 7 cores, né? E claro, cada cor é um gatilho, cada cor é um gatilho de um conjunto de qualidades. Então, mais interessante, quando você... isso é interessante porque as pessoas me perguntam muito, Marcelo, mas esse negócio de cromoterapia ajuda? Gente, a cromoterapia, do modo que ela é trabalhada, há um foco muito grande só na cor. Mas a cor, mesmo possuindo uma frequência de energia, os seus fótons,
ela é fraca se você não tiver toda a conexão com a natureza, se você não tiver todo o uso do gatilho, do poder do gatilho, cor gatilho. Então, as cores gatilho podem te colocar em conexão com forças da natureza. Então, é interessante esse estudo, que eu vou deslanchar essa semana aqui com vocês no programa Entrevidas, né? Curtem esse assunto, gente, das cores? Eu acho que é um tema para se explorar, um tema muito interessante, especialmente associado à espiritualidade, como eu desenvolvo meu trabalho sempre aqui, eu, Marcelo Cotrim. Então, quando a gente fala assim, né? Ah, mas então quer dizer que a nossa aura, ela realmente possui cores? Claro que ela possui. A aura é multicolorida, né? Como vemos na natureza, e não tem quem não se encante com as cores da natureza, as cores do dia, né? As cores que você contempla em várias... tem vários climas, né? O clima mais acinzentado de um dia como aqui em São Paulo está hoje, mais chuvoso, um clima ensolarado, né? Mas é muito bonita a luz do nascer, do princípio da aurora, do nascer do sol, né? Ou então do sol poente. E a gente observa como cada momento do dia exalta, ou à noite com a luz da lua, né? Uma meia luz. Como cada momento do dia, da noite na natureza exalta sensações, exalta sentimentos. Daí porque se faz tanta poesia. Nossa, e como é bonita a fotografia, né? De determinados filmes, e quando você vê ali, quando se capta determinadas cenas da natureza que são incrivelmente encantadoras, né? E nós somos regidos, então. As cores, elas não são apenas para nos encantar. As cores são mensagens. Eu vou repetir essa frase que eu acho que é importante vocês terem claro. Cores transmitem mensagens, cores e não transmitem, é aí que está um ponto importante desse estudo. Cores não transmitem mensagens só do ponto de vista da sociedade, porque as pessoas estudam muitas vezes essa questão do ponto de vista da sociedade, dos significados que a humanidade deu para as cores, né? Algumas foram até ressignificadas ou tem a ver com contextos de uma cultura, né? Que em cada cultura também existe o uso da cor, às vezes de uma forma diferente, ou em épocas diferentes as cores também ganham significados diferentes. Mas de uma forma geral, o que mais me interessa aqui, mas eu vou focar nos dois lados essa semana, tanto nas cores no uso comum, que a gente sabe que são estudos presentes, por exemplo, quando você pensa em decorar a tua casa, ou até na escolha das suas roupas, né? Mas, na verdade, eu quero falar sobre as cores, os significados, as mensagens que as cores trazem da natureza, do inconsciente, da criação de Deus, do universo, desde o princípio de tudo, do Big Bang. Então, vamos entender o significado profundo. E aí, como o ser humano traduz, né? Como é que nós, humanamente, nossa personalidade sente isso tudo? Porque é incrível você pensar que as cores fazem tanto parte da nossa vida, né? A não ser, claro, de uma minoria das pessoas que têm uma deficiência visual e não tem essa percepção, né? Acaba compensando com as outras percepções que possuem, mas o visual, a forma das coisas e as cores geram formas, né? E elas vão dando significado a tudo. Olho que eu estou nesse estúdio, eu consigo identificar objetos e suas utilidades pelas cores, né? O que é o celular, a haste aqui, a mesa, a cadeira, tudo aqui, cada cor vai me dando uma mensagem, né? Do que cada objeto, a que cada objeto serve. Então, cores, quando estudamos, né, entendemos que cores são ondas, são comprimentos de ondas, né? E cada comprimento de onda é uma frequência que se reflete. Então, o princípio da cor é qual? Né? Isso acho que todos devem talvez já ter estudado, mas é bom falar para quem por acaso não estudou. Cor, na verdade, é aquela frequência que é devolvida, que é refletida. Então, um objeto absorve todas as cores, a soma de todas elas é o branco, né? O branco é a soma de todas as cores, e aquela cor que se reflete é a cor que fica evidenciada, o vermelho, o azul, o verde, o amarelo, o rosa, o roxo. A cor evidenciada é a frequência de fótons que é devolvida.
é uma onda que é devolvida. Então aquele objeto ele devolve aquela frequência, ele irradia aquela frequência quando ele recebe a luz solar. Então, na verdade, nós podemos entender cada cor na natureza. Vamos entender um pouquinho agora da origem das cores, então, e do porquê que elas significam o que significam, tá? Vamos começar a entender. Claro que cada feixe de luz, né, traz, portanto, como eu disse, energias intrínsecas, naturais, mas traz também a possibilidade de você efetuar um gatilho mental e te conectar com uma fonte de energia na natureza, no planeta, na natureza do planeta, no cosmos, até mesmo no plano astral. E aí vem a ligação das cores com os 7 raios, que nós designamos por cores, né? Vamos entender, por exemplo, o azul. Fica mais concreto, dar os exemplos aqui para vocês começarem a entender junto comigo aqui, Marcelo Cotrim, falando hoje sobre as cores e seus significados emocionais, introduzindo tema novo aqui no programa Entrevidas dessa semana. Todos vou falar sobre esse assunto, que eu acho que é instigante, né? Interessantíssimo, é o nosso cotidiano desde que a gente nasceu, né? E provavelmente a grande maioria das pessoas nunca estudou de verdade isso tudo, né? Estudar é fundamental. Então vamos lá entender. Olha só, o azul, por exemplo, ele é chamado de uma cor fria. Por que nós usamos o azul como uma cor de proteção? Por que uma cor de proteção? Olha que interessante o entendimento que une vários conhecimentos para chegarmos nessa compreensão. Vibe Mundial.